Câmara aprova projeto que libera o homeschooling, que é a educação domiciliar. Vocês ouviram a chamada da matéria? Câmara aprova homeschooling que libera educação domiciliar. É isto que a sua vizinha que antes te denunciava vai escutar. No meu vídeo de hoje eu quero mostrar que a lei, mesmo não sendo boa, mesmo não sendo a ideal, ela nos ajuda. Curta, comente e se inscreva. Bora pro nosso vídeo de hoje. Gente, primeiro que hoje é um dia histórico e parabéns a todos os gigantes envolvidos para que o projeto de lei que regulamenta o homeschooling fosse aprovado na Câmara, que era a parte mais difícil e agora segue para o Senado e depois para a aprovação do presidente da República, o que obviamente vai acontecer. A primeira coisa que eu quero dizer é que aquilo que eu falei no meu curso de homeschooling ao alcance de todos, sobre a questão jurídica, eu estava certo. Então, a partir de agora, eu vou dizer para vocês o que eu falei lá no meu curso de homeschooling, que é o seguinte, abre aspas, qual a situação jurídica do Brasil em se tratando do homeschooling? Nunca foi tão favorável. Em 2018, o STF disse que há base constitucional para o homeschooling e que essa modalidade de ensino precisava apenas de legislação, o que já está ocorrendo em vários lugares do nosso país, como Santa Catarina, Paraná, Brasília. O que aconteceu na época foi o seguinte, os pais de uma menina de 11 anos, moradores do município de Canela, interior do Rio Grande do Sul, esses pais, eles solicitaram à Secretaria Municipal de Educação autorização para prover a educação da filha, mediante ensino domiciliar. Mas o órgão municipal não aceitou, ele rejeitou o requerimento. Com isso, os pais impetraram um mandado de segurança perante a Justiça local. Após a sentença, houve recurso ao Tribunal de Justiça Gaúcho e então recurso ao STF. Ao analisar o caso, o Supremo julgou improcedente o requerimento dos pais, ou seja, o STF não atendeu à solicitação. Na época, muitos pais que educam seus filhos em casa acharam que tinha sido um completo fracasso, mas houve um ponto muito positivo naquela época já. O próprio STF tinha dito que o homeschooling tinha e tem base constitucional. Contudo, afirmou que não poderia atender à solicitação dos pais porque não havia legislação sobre o ensino domiciliar. E óbvio, quem faz isso é a Câmara, o Senado, não o Judiciário. Um dos ministros, Luiz Barroso, que era o relator, disse que além de constitucional, o ensino domiciliar é um direito dos pais, independentemente de norma regulamentadora. Grave isso. Agora, veja comigo este trecho da matéria do jornal Gazeta do Povo, assinada por André Borges Uliano, procurador da República e especialista em direito público. De fato, segundo notícia do site do Supremo Tribunal Federal, para o ministro Alexandre de Moraes, a Constituição Federal, em seus artigos 205 e 227, prevê a solidariedade do Estado e da família no dever de cuidar da educação das crianças. Já o artigo 226 garante liberdade aos pais para estabelecer o planejamento familiar. Segundo ele, o texto constitucional visou colocar a família e o Estado juntos para alcançar uma educação cada vez melhor para as novas gerações. Só os estados totalitários, segundo o ministro Alexandre, afastam a família da educação de seus filhos. Tá ok. E o que diz o artigo 226, que o ministro disse, que o ministro citou? Parágrafo 7 da nossa Constituição. Diz o seguinte, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Ou seja, à família cabe o direito de definir como as crianças serão educadas. E o Estado pode interferir em como faremos isso? Não! Está vedada qualquer forma coercitiva, ele não pode nos obrigar. Ou seja, o Estado não pode forçar a família a criar seus filhos de maneira contrária às crenças dela. E aqui já se inclui outro direito constitucional, a liberdade de crença. E eu continuo lá no meu curso de homeschooling, curso Homeschooling ao Alcance de Todos, dizendo o seguinte, os tratados internacionais seguidos pelo Brasil estão ao nosso lado. O Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, além do Pacto de San José da Costa Rica. O Dr. Felipe Moreno, que por sinal é o meu advogado, um grande advogado, ele comentou assim, um tratado acerca dos direitos humanos aceito pelo Congresso tem valor constitucional. Assim, as leis do ECA não podem se sobrepor a estes tratados internacionais. Ou seja, uma lei
que contraria a Constituição não tem valor legal. A lei que diz que as crianças devem frequentar a escola não pode se sobrepor aos pactos aceitos pelo Congresso, que, mais uma vez, tem valor constitucional. Então, pessoal, tudo isso que eu acabei de falar aqui é um trechinho do meu curso Homeschooling ao alcance de todos. Mas vamos continuar aqui. O homeschooling nunca foi proibido. Ele só não tinha regulamentação. Se o próprio STF disse que o homeschooling tem base constitucional, como que ele pode ser contrário à lei? Quer ver? Vou mostrar para vocês agora uma definição aí imperfeita e contraditória do G1, mas que ajuda a entender o que eu tô querendo dizer aqui. Atualmente, ou seja, né, quando a matéria foi escrita, que era antes da lei sobre homeschooling ter sido aprovada, atualmente o ensino domiciliar não é permitido por decisão do Tribunal Federal. Era permitido sim, tanto que o próprio G1 vai dizer isso logo em seguida. Por isso que eu disse para vocês, né, que o texto deles é contraditório, mas enfim. Então, atualmente, o ensino domiciliar não é permitido por decisão do Supremo Tribunal, que em setembro de 2018 entendeu não haver uma lei que regulamente o ensino domiciliar no país. Embora a lei não proíba explicitamente, ela também não respalda. E aqui que está a questão. A lei não proíbe, mas ela também não respalda, né? No caso antes aí da lei ser aprovada aí ontem, né? Sim, respaldar é dar apoio. Antes não havia uma lei que apoiasse o homeschooling e desse às crianças educadas em casa o direito de usufruir dos benefícios que as crianças que estudam na escola obtinham. Mas com a lei, com a regulamentação do homeschooling, a criança terá acesso aos mesmos direitos da criança que frequenta uma escola pública ou particular. É isso que você tem que entender. Não era proibido o homeschooling e continua não sendo. O que acontece é que agora há uma lei que beneficia essas famílias e essas famílias agora, essas crianças, podem usufruir dos mesmos direitos que outrora elas não tinham. Então, por exemplo, uma criança que fazia homeschooling antes, ela não podia simplesmente chegar e prestar um vestibular. Com a regulamentação, ela poderá. Mas não significa que antes não havia meios também para que a criança prestasse um vestibular. Havia e ainda há, que é o Enseja. Ao completar 18 anos, mesmo sem lei que regulamentava, né, o jovem adepto do homeschooling poderia e ainda pode prestar essa provinha e ter a sua conclusão de ensino médio e ainda ter o seu histórico escolar, o que na prática lhe permite prestar vestibular ou qualquer concurso. Sem a lei que regulamenta o homeschooling, a criança adepta deste modelo também conseguiria seguir o seu caminho normal até uma faculdade, por exemplo, caso, obviamente, ela quisesse. Com a única diferença de que não havia uma lei específica para isso e de que ela teria que esperar até completar os 18 anos para prestar o Enseja e aí então ter a sua conclusão de ensino médio formalizada. Enquanto que uma criança que seguia ou segue o trilho tradicional da escola, já tem isso, né, com os 16 e 17 anos. Essa opção do Enseja, né, com 18 anos prestar lá a provinha, continua disponível a qualquer um. Pois você pode argumentar, pastor, mas na lei há pontos que a gente não concorda, mas é óbvio. Vamos lá, gente. Primeiro, em política, há o ideal e o possível. Você pode ter certeza que as pessoas que lutaram pela aprovação dessa lei sabem que essa lei não é ideal, mas era a única possível. Pessoal, nós vivemos num país com uma forte influência comunista, dominado pela esquerda por décadas. Vocês acham mesmo que seria possível dar um cavalo de pau no Boeing e deixar tudo perfeito do dia para a noite? Claro que não! Mas a política é a arte de conceber o possível e ir caminhando para o ideal. Foi assim que a própria esquerda fez, gente. Não vamos ser inocentes. Foi assim que a esquerda fez e aprovou os seus absurdos ao longo dos anos. Eles abriram uma portinha minúscula, depois passou um boi, por fim eles conseguiram entrar com a boiada. É o que a gente vai fazer também. Ah, meu povo, eu não posso falar tudo aqui, né, mas te explicar como as coisas funcionam politicamente. Mesmo que essa lei não seja ideal, ela pode servir para o nosso bem. No meu curso eu falo sobre isso. Mas vou dizer para vocês novamente, mesmo você que sabe que a lei não é ideal, a notícia que a sua vizinha vai ouvir qual é? Câmara aprova homeschooling que libera educação domiciliar. Só isso. Você entendeu o que eu tô falando? E agora, o que a gente vai fazer? Fazer o meu curso. Você que deseja praticar o homeschooling, faça o meu curso. O meu curso se chama Homeschooling ao alcance de todos, porque é possível sim a todos que quiserem. Ah, mas eu vi o fulano de tal dizendo que isso não é para todo mundo. Inclusive, ele é adepto do homeschooling. É porque ele não sabe o que é educação de verdade. A pessoa que fala isso, essa bobeira, ela, mesmo sendo adepta de homeschooling,
que a homeschooling não é para todos, é porque ainda tem uma mente escolarizada. Saíram da escola, mas a escola ainda continua na cabeça desse povo. No meu curso eu explico como que uma mulher com 4 filhos, vendendo bala no semáforo e levando os filhos em um caixote para lá, ela pode educar os seus filhos. Além disso, o PISA, exame que mede a educação, a qualidade da educação no mundo, no Brasil, mostra que os estudantes brasileiros estão sempre nas últimas posições. De maneira resumida, a maioria desses jovens chegam aos 15 anos sem saber ler ou escrever de maneira proficiente, sem saber efetuar cálculos matemáticos básicos. Ou seja, então, se a escola no Brasil tem o direito de fracassar todos os anos, por que nós também não teríamos? Lá acontece erros, não acontece? Por que nós, pais homeschoolers, também não podemos errar? Como então? Mas nós não vamos errar não, nós não temos errado. Como que pais de antigamente, analfabetos, formavam doutores? E hoje os doutores têm formado analfabetos e drogados. Taylor Gatto, o genial professor, renomado e premiado que lecionou por anos em Nova York, disse o seguinte: uma das maneiras mais certeiras de reconhecer a educação real é pelo fato de que ela não custa muito. Não depende de brinquedos e geringonças caras. As experiências que a produzem e a autoconsciência que a impele são praticamente gratuitas. É difícil gastar um tostão com educação. Se você discorda do professor, é porque você não sabe o que significa de fato educação. Quer saber, mãe, como que você pode educar o seu filho em casa? Quer entender que educação domiciliar não é trazer a escola para casa? Quer entender que educar o seu filho é mais do que um direito? É um dever? Faça o meu curso e você vai ouvir você vai ter a percepção que muitos pais têm tido. Pais aqui da minha igreja, a maioria não é formada, a maioria não tem um nível cultural elevadíssimo e tem educado os seus filhos. Tanto é que metade do louvor da minha igreja é feito com esses meninos de 12 e 13 anos, educados em casa. Eles compõem metade da equipe de louvor aqui da nossa igreja. Tem sido assim uma experiência fantástica ver o desenvolvimento dessas crianças que os seus pais não são ricos, não são formados, não têm um alto nível intelectual, cultural, mas têm conseguido. Educação. É que as pessoas não sabem mais o que é educação. Puxa, isso é educação? É isso que é educação? Então, isso eu posso fazer com meu filho. Então...